Boa tarde, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração, na sua vida, sobre o seu lar, sua família. Eu sou o pastor Edneuton, da Igreja Chamas do Avivamento. E mais uma vez Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui junto com você, nessa live, nesse vídeo, para ministrar sobre a sua vida a bênção de Deus. Eu quero meditar com você no princípio desta tarde, Isaías capítulo de número 6, versículo 1, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e a sua comitiva angelical enchia o templo. Muito bem. Capítulo 6 do livro de Isaías. É um capítulo recheado de mensagens. Deus tem muitas coisas para nós na sua palavra. E o capítulo 6 de Isaías sempre fala comigo. Há muitas mensagens nesse texto. Poderíamos falar nessa tarde que representa Uzias na vida de Isaías, porque após a morte do rei Uzias, Isaías teve um chamado específico de Deus. Poderíamos falar sobre os serafins que voavam em volta do trono, que enchiam, a glória ali de Deus, e os serafins voavam com 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Poderia falar sobre os serafins, a representatividade dessas 6 asas. Muito bem. Mas eu quero falar da atitude que Isaías teve diante da glória de Deus. O que é glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação de Deus com poder, é o poder de Deus manifesto. Isaías viu a glória de Deus. Isaías viu, na verdade, o verdadeiro culto a Deus no céu. Que privilégio! Eu imagino que visão linda teve Isaías. Diante dessa visão, ele toma atitudes. Eu quero falar de 3. A primeira atitude que Isaías toma diante da glória de Deus está no verso 5, na parte A. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo. A primeira coisa, Isaías, ele reconheceu diante da glória de Deus a sua pequenez. Quão pequeno era ele e quão grande era a glória de Deus. Esse é o verdadeiro culto. No culto, que diminua eu, mas que Deus cresça. Isaías, ele reconhece a sua pequenez. Eu sou pequeno, ai de mim que vou perecendo. Irmãos, diante da glória de Deus, nós temos que reconhecer que somos tão pequenos. Deus é tão grande, é tão maravilhoso. Oh, aleluias! Essa glória que Isaías viu fez com que ele reconhecesse a sua pequenez. Em segundo lugar, ainda no versículo 5, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. A segunda atitude de Isaías, além de reconhecer a sua pequenez, ele confessa o seu pecado. Ele diz o seguinte: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele confessa o seu erro, ele confessa a sua fraqueza, ele confessa o seu pecado. A segunda atitude de Isaías é confessar o seu pecado. Irmãos, diante da glória de Deus, não tem pecado que fica coberto. Não. A gente pode esconder do cônjuge, da esposa, do esposo, dos irmãos da igreja, da comunidade. Podemos esconder do pastor,
mas pecado fica escondido diante dos homens, isso por algum tempo também. Mas ninguém se esconde diante da glória de Deus. Não há como nos camuflar diante da glória de Deus. Isaías reconheceu isso. Ai de mim, reconheceu a sua pequenez e confessou o seu pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. Diante da glória de Deus, confessamos os nossos erros. Quais têm sido os nossos erros? Qual é o nosso problema? De Isaías eram os lábios. De Isaías era a sua boca. Qual é o seu problema, o nosso problema? Os olhos, os ouvidos. Temos visto coisa que não agrada a Deus, tem ouvido também coisas que não agradam a Deus. É as nossas mãos, os pés que se apressam para fazer o mal. A nossa mente. Confessamos ao Senhor o nosso erro, assim como Isaías fez. Tomamos exemplo de Isaías. Olha, ai de mim, reconheço a minha pequenez. Segundo, sou um homem de lábios impuros. Confessou o seu pecado. Quando nós confessamos o nosso pecado, eu percebo no texto que assim que Isaías confessou o seu pecado, Deus teve uma atitude. Aí já não foi Isaías, já foi Deus. O versículo 6 diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca. Onde? Onde ele havia confessado o pecado. Na boca, nos lábios. A brasa tocou nos seus lábios. E o versículo 7 diz: e tocou com a minha boca, e eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado do teu pecado. Quando nós confessamos o nosso pecado, Deus resolve o nosso problema. Ele removeu com uma brasa viva, queimando os teus lábios, porque ali estava o problema. Deus mandou que os serafins, com uma espécie de alicate, uma tenaz, pegasse uma brasa e tocasse nos seus lábios. Se o problema está nos teus ouvidos, nos teus olhos, onde esteja, a brasa de Deus vai tocar nesta tarde. Aí veio então a terceira atitude de Isaías. Porque o verso 8 diz: depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem. A primeira atitude de Isaías, reconhecer a sua pequenez. A segunda atitude, confessou o seu pecado. A terceira atitude, após confessar o seu pecado e Deus ter resolvido o teu problema, o problema do pecado, aí entrou a graça de Deus. Ele prontificou-se ao chamado de Deus. Quantas pessoas estão correndo do chamado? Assim como Jonas, né? Correu do chamado de Deus. Profeta fujão. Quantos profetas fujões, quantos profetas estão se acovardando no chamado de Deus? Isaías, ele diz: eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto mostra pelo menos 3 atitudes que nós vamos ficar nessa tarde. E vamos tomar exemplo. Porque o que Isaías viu com os teus olhos, deixa eu te dizer uma coisa, está dentro de nós. Somos mais privilegiados do que o próprio Isaías, porque o que ele viu, a manifestação que ele viu, hoje, ela está dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. A nossa atitude deve ser no mínimo a mesma. Reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa pequenez, confessar os nossos pecados diante do Senhor, não ao homem, porque o homem também é pecador, mas a Deus, como Isaías fez. E em terceiro, você estará pronto para exercer o seu ministério, o seu chamado, seja qual for. O chamado de Isaías foi um chamado profético. Isaías foi um dos maiores profetas da história. Olha que bacana. Qual era o problema de Isaías? Os lábios, a boca. Deus resolveu o problema e a sua boca agora
poderia ser usada por Deus. Isaías foi conhecido e reconhecido como profeta do Novo Testamento, do Velho Testamento, pregando como se estivesse no Novo Testamento. Isaías é o profeta messiânico, anunciando o nascimento do Messias há mais de 700 anos, aproximadamente. Isaías chegou a dizer o nome do Messias, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele chega a dizer até o que Jesus iria alimentar quando bebezinho, no versículo 15 do capítulo 7, manteiga e mel comerás. Olha Deus usando o profeta. O problema dele foi resolvido, a boca dele já não eram lábios impuros mais, mas um profeta de Deus. Qual é o seu problema? Reconheça a sua pequenez, confesse o seu pecado e se prontifique ao chamado de Deus, para que você seja um Isaías também. Isaías, o seu livro, que contém 66 capítulos, é o retrato da Bíblia Sagrada. Assim como Deus usou Isaías, porque ele teve atitudes diante da glória de Deus. E essa glória que está dentro de nós, possamos também ter esta atitude, no mínimo como Isaías, ok? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que possamos reconhecer a nossa pequenez, que possamos confessar o nosso pecado e possamos atender o chamado de Deus. Eu quero orar por você agora, ok? Amantíssimo Deus e poderoso Pai, diante da Tua presença nos encontramos nesta tarde, o princípio da tarde de hoje. Nesta oração eu apresento todos nesta hora, a todos os irmãos que estão ligados conosco, aqueles que assistirão este vídeo após, meu Deus, ser compartilhado. Pai, vá de encontro às necessidades, resolva com brasa viva do Teu altar os nossos problemas, não problemas seculares, problemas externos, mas problemas da nossa vida. Assim como Isaías reconheceu a sua pequenez, confessou o seu pecado e prontificou o seu chamado, que possamos ter a mesma atitude. Nós não só estamos diante da Tua glória, mas a Tua glória é manifesto dentro de nós. Te louvamos, abençoamos todos, ouvintes, telespectadores, internautas, no nome de Jesus. Amém e amém. Você está abençoado pelo poder da palavra e pelo poder da oração. Tem alguns irmãos aqui conosco que está conosco aqui nessa tarde, nos acompanhando aqui, nossa irmã Adila Marques, nossa irmã Adila, nosso irmão Alex. Tem alguns irmãos conosco aqui, deixa eu ver. Oh, que benção. Irmã Isânia Paixão, minha nora, um forte abraço. Pastor Eovaldo conosco aí, guerreiro, irmã Deusilene, dá um abraço aí na Bebel e também no Pedrão, irmã Tereza, Maria, Deus abençoe, irmã Tereza, Deus abençoe a todos os irmãos que estão ligados conosco, ok? Compartilhe aí esse vídeo para que possa alcançar outras vidas. São pequenas lives que nós estamos fazendo no mês de janeiro, porque no mês de fevereiro nós vamos voltar com a nossa programação normal, tá? Ok? O nosso programa, o programa Chamas do Avivamento. Vamos continuar aí com o programa, tá? Por sua causa, porque você tem nos incentivado e eu louvo a Deus pela sua vida. Então em fevereiro nós voltamos com pregação da palavra, canções abençoadas, tá? Pastores do ministério aqui pregando a palavra de Deus, tá? E eu conto com você, tá bom? Estou aqui com a camisa da UNCA, vestido aqui a camisa da UNCA. Esse ano promete. Nós temos projetos para a UNCA, juntamente com o diretor, pastor Ariovaldo Valério. Vamos estar aí fazendo um trabalho esse ano aí com a UNCA. A UNCA é a União das Mocidades Chamas do Avivamento. Quero aqui mandar um forte abraço a todos os nossos jovens, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Estamos indo embora, tá bom? Mas Jesus permanece com você aí, ok? Então, um forte abraço. Se Deus nos permitir, nós voltaremos amanhã no mesmo horário. Pastor Luiz acabou de chegar aí. Pastor Luiz é nosso pastor, Luiz Sena, lá de Taubaté, São Paulo. Forte abraço, pastor Luiz. Irmã Ione, Deus abençoe aí também, pastor Tiago, Sadiane, toda a sua família, pastor Luiz.
Um abração aí na igreja Taubaté, São Paulo. Um forte abraço, tá bom? Que Deus te abençoe. Se Deus permitir, amanhã voltaremos com uma palavra para o seu coração. Fique na paz e um forte abraço.